Me acompanham, meu irmão, minha cunhada e meu sobrinho, da cidade de Florianópolis. Aleluia. Está paisana hoje, mas é presbítero. Amém. Cuida da igreja. Aleluia. Prega a palavra de Deus e é uma bênção. Faz usar nas mãos de Deus. Agradeço ao pastor pela oportunidade, pelo carinho que nos recebeu aqui, através da pessoa da Mão Júnior, o qual estava tentando nos trazer alguns dias, alguns tempos aqui. Que Deus abençoe você e sua família. Também Deus me faz muito feliz nessa noite. Aleluia. Por rever meu amigo de estrada, irmão Maio. Muitas vezes o patrão queria falar conosco, nós passávamos a manhã inteira no Nextel, conversando sobre Jesus Cristo. Arriscamos muito a vida juntos com o caminhão. Hoje Deus, graças a Deus, me tirou para a sua obra. Mas tenho certeza, meu amigo, que Deus tem mesmo para a sua vida. Ou muitas vezes choramos juntos, ou muitas vezes descemos serra juntos, conversando no Nextel sobre a palavra de Deus. Aleluia. Era para mim estar aqui no mês de fevereiro, isso, no feriado de carnaval. O Júnior me convidou. E eu subi para São Paulo com uma carga para descer sexta para estar pregando aqui domingo. Mas não consegui carregar sexta. E fiquei lá e mandei meu grande amigo também. Acredito que Deus usou ele muito em suas mãos, o Jackson Souza. Prega muito, Deus usa aquele jovem humilde. E naquele final de semana de feriado, eu lendo a palavra de Deus, na cidade de, me fala a memória agora, São Paulo, São José do Rio Preto. E eu chorava aquele final de semana porque eu queria estar aqui pregando a palavra. Mas eu não parei de pregar a palavra de Deus porque eu não estava dentro de uma igreja. Encostamos 6 caminhões do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, um do lado do outro. E eu conheci ali uma jovem que viajava com seu esposo da cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande. E ela era desviada, filha de pastor, e quando eu soube disso, comecei a falar da palavra de Deus. E comecei por aquele casal. Até hoje ele me manda mensagem, onde ele está passando, ele manda, Deus abençoe, estamos na igreja, estamos firmes. Eu comecei a falar a palavra de Deus para aquele casal. E os outros caminhoneiros que vinham comer junto com a gente começaram a se envolver na palavra de Deus. E eu fiquei lá sexta falando a palavra de Deus. E eu fiquei sábado falando da palavra de Deus. E eu fiquei domingo falando da palavra de Deus. E domingo à tarde eu chorei em cima do caminhão. E dizendo, Deus, essa hora os irmãos devem estar começando o culto, eu queria estar lá. E de repente eles me chamaram, e o rapaz, esse filho, esse genro do pastor cozinhava na cozinha dele, fazia comida para todos os caminhoneiros. Ele me chamou para jantar por volta das 7h30 da noite. E eu desci com a minha Bíblia, eu subi em cima da grade do caminhão espelhando a Bíblia. E eu desci com a minha Bíblia e estava aquela roda de caminhoneiro em redor da cozinha assim. E eu eduquei eles, eu digo que eduquei porque eles não costumam fazer isso, vocês sabem que caminhoneiro não faz isso. A orar antes de comer. Falei para ela, na minha religião a gente ora antes de comer. Eles, não, tudo bem, vamos orar. Eu falei, não, vocês vão orar comigo. A oração do Pai Nosso. Aí todos eles sabiam, mas ninguém orava. E quando eu desci daquele caminhão, enxuguei as lágrimas, cheguei sorrindo. O Espírito Santo me falou assim, olha, eu vou te mostrar o porquê que tu não estava pregando a minha palavra. Aleluia. E fizeram a rodinha da oração, e quando eu comecei a orar, o Henrique falou para mim assim, esse que é casado com a filha do pastor, peraí. Eu posso orar? Aleluia. Eu posso fazer oração nessa noite? Abaçuica. Glória a Deus. 6 caminhoneiros aceitaram para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E fico muito contente de estar aqui nessa noite, num culto de Páscoa. Quero dizer a todos uma feliz Páscoa, ainda não acabou. E eu quero ler em Josué capítulo 5, no versículo 10. E quero deixar um tema nessa noite. Eu não costumo fazer isso, mas quero deixar um tema que Deus me deu nesta noite. Aleluia. Porque quem sabe você entrou aqui, a sua Páscoa não foi boa, seu dia não foi bom,
Não chegou a um ponto que nem temos uma prima lá que enterrou seu filho hoje, foi assassinado na cidade de Florianópolis. Mas quem sabe você não chegou a esse ponto, mas está entristecido por algo que não deu certo. Mas Deus me traz nessa noite, diz assim o tema para você, ó, uma Páscoa debaixo da glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Uma Páscoa debaixo da glória de Deus. Leia comigo o capítulo 5 de Josué. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, e comeram do trigo da terra no ano antecedente, a outro dia depois da Páscoa, pães asmos e espigas toscadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte. Depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente, os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram da novidade da terra de Canaã. Tome o seu assento adorando a Deus. Aleluia! Tendo a Bíblia Sagrada, orando. Quando eu recebi o convite, a gente se preocupa, e foi uma semana abençoada por Deus. Estivemos pregando em vários lugares, cultuando em vários lugares. Agora Deus me chamou para a obra, para quase itinerante, dizemos assim. E temos tempo de pregar a palavra de Deus. Até os irmãos vão ver meu cartãozinho que está Ministério Chama da Liberdade, porque estou fazendo a carteirinha para fazer culto lá dentro do presídio, lá dentro da cadeia, para agradecer e engrandecer o nome de Jesus Cristo. E lendo essa passagem, sendo culto de Páscoa, Deus me leva. A Bíblia Sagrada, todos sabem que a travessia do Rio Jordão, logo após a travessia do Rio Jordão, eles acamparam numa cidade chamada Gilgal, e ali celebraram a primeira Páscoa de uma geração quase completa, porque Moisés tinha celebrado a Páscoa lá atrás, e toda essa geração veio nascendo durante o deserto, e toda essa geração, quem sabe, celebrou a Páscoa no deserto. Durante 40 anos eles celebraram a Páscoa debaixo da divindade e soberania de Deus. Durante 40 anos eles celebraram a Páscoa no deserto. Durante 40 anos eles celebraram a Páscoa esperançosos de chegar à terra prometida. E lendo alguns capítulos depois, eu vejo agora eles celebrando a Páscoa com alegria, uma Páscoa cheia da unção de Deus. Você já vai entender, sabe por quê? Simbolicamente, para nós, todos nós aqui sabemos que a travessia do Jordão simboliza a chegada na mansão celestial. A travessia do Jordão simboliza a travessia deste mundo para o outro. Simboliza a terra de Canaã, simboliza o céu que nos aguarda. E lendo a Bíblia Sagrada no livro de Josué, eu descobri 3 características que Josué tinha para fazer com que o povo atravessasse a dificuldade para chegar à terra prometida. Lendo a Bíblia Sagrada, eu pude notar 3 características que o crente dos nossos dias temos que ter hoje para alcançar a terra prometida. Eu pude notar 3 características neste livro de Josué, no 1º, 2º e 3º capítulo, que o crente tem que ter hoje para ser cheio da unção de Deus. Lendo a Bíblia Sagrada, eu pude notar 3 características no povo de Israel e na liderança de Josué, que o crente que é crente tem que ser em sua vida, que o crente que quer atravessar as dificuldades, que quer atravessar o Jordão, tem que obter em sua vida essas 3 características. Lendo a Bíblia Sagrada, no 1º capítulo, eu encontro o quê? Um diálogo com Deus e Josué. A Bíblia já começa dizendo que Deus olha para Josué. Quem era Josué? O sucessor de Moisés. Moisés foi um grande líder que liderou durante os 40 anos e morreu no deserto segundo a vontade de Deus. E agora Josué assume o lugar de Moisés, e eu vejo a primeira característica em Josué, porque primeira característica, a Bíblia vem falando que Deus chama Josué para um particular e diz: ó Josué, agora meu filho Moisés é morto e a responsabilidade desse povo está sobre seus ombros. Mas lendo a Bíblia Sagrada, a Bíblia não relata isso, mas me deixa um ar que Josué teme em pegar o povo. A Bíblia vem me dizendo
com Moisés, também serei contigo. Sabe o que Deus estava querendo dizer aqui? Olha, Josué, não ligue para o que os outros vão falar, não liguem para que se vão dizer se você é muito novo, não liguem se vão dizer que você não tem experiência nenhuma, não liguem se vão dizer que você não tem o que Moisés tinha, não liguem para o que vão falar de você. O importante é que eu, assim como fui com Moisés, também serei em sua vida. Eu vejo a primeira característica do crente, ter a intimidade com Deus, a oração com Deus. O crente que ora, ele tem um diálogo com Deus. Aleluia! Os próprios deuses na Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, ele não fez nada sozinho. Perceba que no livro de Gênesis, no capítulo 1, Deus faz todas as coisas com sua palavra, dizendo: haja terra, haja água, haja separação de água. E ele cria tudo dizendo: haja. Mas quando ele vai criar o ser humano, ele não disse: haja ser humano. Ele faz uma reunião entre Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E a Bíblia vem me dizer agora, não no singular, mas sim no plural: façamos o homem. Isso era um diálogo entre Pai, Filho e Espírito Santo. Ei, meu irmão, se as coisas desse mundo são belas e maravilhosas, feitas pela palavra de Deus, imagine o que eu e você somos, feito pelo Pai, feito pelo Filho e feito pelo Espírito Santo de Deus e pelas suas próprias. Aleluia. Diálogo com Deus. Aleluia. Foi dialogando com Deus que Enoque viveu muito tempo com Deus. Foi dialogando com Deus que Noé fez a arca. Foi dialogando com Deus que Abraão teve o seu filho prometido. Foi dialogando com Deus que Isaac continuou a geração de Abraão. Foi dialogando com Deus através do anjo que Jacó segurou e disse: não largo enquanto não me der a bênção. Foi dialogando com Deus que Josué diz: eu passo, eu vou para a cadeia, eu vou para a cisterna, eu vou onde for, mas não nego que sou filho de Deus, não nego que sou filho de Deus. Aleluia. Diálogo com Deus, a primeira. Deus chama Josué e diz: olha, Josué, você pode ler o capítulo 1, Deus vai falar 2 vezes: Josué, não desfaleça a sua cabeça, Josué, assim como fui com Moisés, serei contigo. Ei, meu irmão, eu vim aqui nessa noite para te dizer: eu não conheço a sua vida, eu não conheço quem você é, mas o Deus que eu falo nessa noite conhece. Se você entrou aqui com a cabeça baixa, se você entrou aqui desanimado, se você entrou aqui dizendo: é só mais uma Páscoa, é só mais um culto de Páscoa, eu vim aqui nessa noite para te dizer: não desfaleça a sua cabeça. Se você tem intimidade com Deus, se tem diálogo com Deus, Ele jamais te deixará sozinho. Eu vim aqui em nome de Jesus Cristo te falar nessa noite: não desfaleça a sua cabeça, porque assim como Ele é comigo, assim como Ele é com o pastor, assim como Ele foi com o Maico, assim como Ele vem conosco, Ele também será contigo. O crente, quando tem oração, Satanás conhece longe. O crente, quando tem intimidade com Deus, ele anda onde andar. Aleluia, as pessoas conhecem de longe. Outro dia estava em minha casa, orando, deitei para dormir agoniado, virava para um canto, virava para o outro e não conseguia dormir. De repente o Espírito Santo disse assim: olha, levanta e vai lá no regional. Eu disse: meu Deus, essas horas, meia-noite e meia. Olhei para minha esposa dormindo, olhei para minha filha dormindo, falei: meu Deus, os guri prometeram que ia para o monte no regional, vamos lá, eles devem estar lá. Peguei a bicicletinha, chamei a porta devagarzinho, coloquei a chave debaixo da porta, deixei uma pontinha para me pegar depois. Peguei a bicicletinha, a Bíblia e saí. Cheguei lá, ia na rua glorificando e cantando e olhando. Por certo, Deus vai me levar algum mendigo na rua. Outro dia encontramos um rapaz no crack, hoje está pregando a palavra de Deus. Aleluia. E eu cheguei na porta do regional, não encontrei ninguém na rua. Cheguei na porta do regional com a bicicletinha, uma caminhada longa, cansado. Encostei a bicicleta na porta. Quando eu encostei a bicicleta na porta e peguei a Bíblia da cestinha, escutei: ah! Uma família inteira chorando a morte de um pai. Aleluia. E eu fiquei parado na porta e fiquei olhando e orando comigo: Deus,
trouxe aqui para ver a desgraça dos outros, Pai. Deus, o que Tu quer comigo nessa noite, nesse lugar? E fiquei ali, uma filha chorava e a outra gritava e dizia: por que eu não pedi perdão para ele antes? Eu devia ter pedido, agora não dá mais tempo. E deu 1h, 15 para as 2h, eles se acalmaram. Quando eles se acalmaram, eu cheguei, olhei para a viúva e o Espírito Santo tomou posse de mim. E eu fiz assim na frente dela: boa noite. Ela disse: boa noite. A senhora acredita em Deus? Ela falou: eu acredito. Eu falei para ela: pois bem, eu estava dormindo lá em casa, o Espírito Santo me incomodou até levantar da cama, e eu peguei a minha bicicleta e vim aqui no hospital. Eu não conheço a senhora, eu não conheço seu filho, e foi chegando gente em redor, a família foi chegando, e eu fui falando com a autoridade de Deus, porque um dos princípios da oração é ter autoridade com Deus. E eu falei para ela: senhora, eu não conheço a senhora, eu não conheço o seu esposo, eu não conheço sua filha, eu não conheço ninguém da sua família, mas o Deus que eu sirvo conhece, e Ele mandou eu vir aqui dizer que Ele respondeu a sua oração e o teu esposo está com Ele no céu. Aquela mulher se jogou no chão e se rolava e dizia: obrigado, meu Deus, obrigado. E eu não entendi, de repente ela levantou e me abraçou e disse: ó, meu filho, nós servimos a Deus também, mas o meu esposo fazia 2 anos que estava afastado da igreja, e quando ele infartou eu pude falar a palavra de Deus para ele, e ele entrou na sala de cirurgia mexendo os lábios como se estivesse pedindo perdão para Deus. Deus salvou meu esposo. Deus ora Josué, Josué olha para Deus: mas Senhor, como faremos então, Pai? Faz o seguinte, Josué, tu tens uma arma poderosa que está aí contigo. Não entendi, Senhor. Tu tens uma arma poderosa que está contigo aí. O que é, Senhor? A segunda característica que o crente tem que ter. Pode a nação inteira não ter, ele tem que estar com ele. Pode o mundo inteiro não ter, mas estando com ele, está com tudo. Há pregador que diz: meu Deus, eu tenho muito amigo pregador, ele diz assim: meu Deus, rapaz, sofri naquela igreja gelada. Eu falei: a igreja pode ser gelada, mas se a presença de Deus está contigo, ela é obrigada a aquecer. O que é, Senhor, que nós temos? Vocês têm um objeto que mede aproximadamente, não vou dizer aqui para não errar, mas é um baúzinho banhado em ouro. O que é, Senhor? Vocês têm um objeto que se chama a Arca da Aliança. Aleluia. Não é, Senhor? Vocês têm um objeto que se chama por outro nome: a Arca do Compromisso com Deus, a Arca da Presença de Deus. A Bíblia vem que me dá 10 nomes para essa arca. Uma arca, Senhor, eu fico sabendo que quando Moisés fez ela, eu coloquei o meu espírito sobre ela. E para tu entender, Moisés, Josué, aonde a arca está a minha presença. Josué, se tu colocar a arca para fora da tua igreja, Josué, a minha presença está lá fora. Josué, se tu trazer a arca para cá, a minha presença vem para cá. Mas o que eu falei, Senhor? Faz o seguinte, Josué, tem 12 tribos aí, tem. Pega 12 sacerdotes e manda que ergam a arca em suas costas e passem pelo meio do povo. Sabe o que eu aprendo aqui? Novo Testamento. A Bíblia vai me dizer assim: vós sois a geração eleita, os sumos sacerdotes reais. Sabe o que a Bíblia estava dizendo aqui? Pegue, Josué, a minha presença e coloque sobre as suas costas e passe pelo meio do povo. Ei, meu irmão, Deus estava querendo dizer assim, ó: se nós somos hoje os novos sacerdotes que trabalhemos para Ele,
presença está no meio do povo, aleluia. Meu Deus. Quando a presença de Deus está no meio do povo, quando a presença de Deus está no meio do povo, irmão, milagre acontece. Aleluia. Milagre acontece, aleluia. Presença de Deus. E agora, Senhor, faz o seguinte, José. Aleluia. Passa pelo meio do povo e ordene. A palavra ordene não é bata nas costas e ver se ele pode. A palavra ordene não é será que o irmão pode cantar assim, não, é mandar. A palavra ordene é autoridade. Porque quem tem oração como Josué tinha, e quem tem a arca na mão com uma presença de Deus como Josué tinha, ele tem autoridade em suas palavras. Josué ordene que quando os sacerdotes passarem com a arca no meio do povo, saia os levitas atrás. Aleluia. Oh Deus amado. Aleluia. A terceira característica de um crente que vai chegar em cima. A terceira característica de um crente que vai passar o Jordão. A terceira característica de um crente que atravessa tudo que vem em sua frente. Não tem macumba, não tem feiticeiro, não tem porta de ferro, não tem Zé Pilintra e todos os nomes de macumbeiro e satanás. Não tem nada que pare na frente dele. Se ele tiver oração em sua vida, se ele tiver a presença de Deus, e se ele tiver, sabe o que levita quer dizer nos nossos dias hoje? Adoração. 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 A terceira característica de um crente para chegar assim, tem que adorar. Tem que adorar. O ser humano não foi criado para sofrer. O ser humano não foi criado para nada além de adorar. Quando Deus lançou Lúcifer no céu, diz a Bíblia Sagrada que ele vai dizer assim, ó, descerei até o jardim e fazerei um novo adorador. Glória a Deus. A Bíblia diz, o Senhor procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Sabe o que é adorar em espírito e em verdade? Em espírito é ter oração e comunhão com Deus. Em verdade é ter a verdadeira presença em sua vida. Ou seja, o que tu quer dizer com isso, irmão? Não adianta você orar e não ter a presença de Deus. Orar para o pastor ver que você está vindo na oração. Não adianta você pular e dizer que tem a presença de Deus se não ora e se não adora. Não adianta você só gritar dizendo que está adorando, mas chega em casa na hora, não vem na vigília, não vem no ciclo de oração. Ei, meu irmão, quer vencer as lutas dessa vida para chegar na grande Sião? É oração, é presença de Deus e adoração. É oração, é presença de Deus e adoração. Quando você alcança isso, não tem inferno, não tem demônio, não tem barreira, não tem nada que pare em sua frente, porque quem tem comunhão com Deus tem a sua presença em sua vida. E se tem a sua presença em sua vida, ele não vem para o culto e fica quietinho sem adorar. Quem tem a presença de Deus em sua vida, ele não vem ficar com a cara de delegado no culto, não. Ele não se controla, ele tem que levantar sua mão, ele tem que pular, ele tem que desmanchar uma reação de adoração a Deus. Quantos têm a presença de Deus nesse lugar? Levanta a sua mão. Glória a Deus, o horário já foi, irmão, se coloque de pé. Traga um abraço para o meu pastor Sebastião Felps, ele rege muito nesse negócio de hora. Aleluia. Mas, irmão, já que você não entendia ainda o título da Páscoa maravilhosa, é Velho Testamento. A Páscoa foi para eles, a Sião era para eles, era promessa para Israel. Deixa eu te falar uma coisa aqui, meu irmão. No livro de João, no capítulo 14, Jesus Cristo, ao ser indagado por Pedro, ele faz a mesma promessa que Deus fez para Abraão. Olha, Pedro, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não vou ter dito. Eu vou e vou vos preparar lugar para vocês, para que onde eu esteja, vós estejais também. Ei, meu irmão, se a promessa da Canaã era para Israel, nós também temos uma promessa, o qual
Glória a Deus. Aleluia. Mas, irmão Jacques, eles tinham a arca, que era a presença de Deus. Aí ficava fácil. Eles iam para a guerra, colocavam a arca na frente e a guerra era vencida. Alguns versículos depois de João 14, Jesus está dizendo assim: olha, eu vou, mas não vos deixo sozinho, porque eu vou rogar ao Pai para que os envie um novo Consolador, e esse Consolador fica convosco até o final dos tempos. Ei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Se Israel fez prodígio com a arca que simbolizava a presença de Deus, imagino que eu e você podemos fazer, meu irmão, com a própria presença de Deus, que é o Espírito Santo. Imagine, meu irmão, se com a arca eles atravessaram o Jordão a pé enxutos, se com a arca eles fizeram a muralha cair, se com a arca eles venceram muitas guerras, imagino que eu e você podemos vencer hoje com a própria presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Nós não temos a arca, mas temos o que fez a arca. Nós não temos a arca, mas temos o Espírito que estava na arca. Nós não temos a arca, mas temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Observe que no texto que lemos, quando eles catam o trigo da terra, o maná do céu para. Sabe o que a Bíblia quer dizer isso? A Bíblia está dizendo que enquanto nós viver aqui nessa terra, a providência vem de Deus. Mas quando nós passar o Jordão, nós vamos comer do próprio fruto da terra, o fruto lá celestial, o banquete que nos espera. Ei, meu irmão, você está no deserto hoje, comemorando a Páscoa aqui, mas quem sabe amanhã a Páscoa será lá. Nós estaremos comendo os frutos que está lá no último capítulo do Apocalipse, os 12 frutos que sustentam as nações. Ei, meu irmão, quem sabe hoje nós estamos sofrendo sem dinheiro, desanimado, doente, pensando em dívidas amanhã, comendo só o sobrenatural de Deus nessa terra. Mas amanhã eu e você podemos estar lá colhendo as espigas. Aleluia, aleluia, na terra prometida que Deus preparou para mim e para você. Aleluia. Saia do seu lugar, eu quero orar por você. Primeiramente, aquele que não tem certeza da sua salvação. Aleluia. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Às vezes eu sento lá embaixo, né? E eu sei que é difícil. Aleluia. Mas eu quero você, meu irmão, que se Jesus voltar agora, olhe para você. Aleluia. Oh Deus. Se Deus voltar agora, meu irmão, Aleluia. aonde você vai? Será que você ficará no deserto como muitos ficaram lá? Será que você ficará como os egípcios ficaram no meio do mar? Aleluia. Sai do seu lugar, você que precisa de oração. Pode vir junto com todo mundo. Eu não vou ver você, o pastor não vai ver você. Mas você pode esconder de mim, pode esconder do pastor. Mas naquele grande dia, perante o trono branco, ninguém esconde. Temos alguém aqui que ainda não serve a Jesus, corre para a frente. O dia do amanhã não nos pertence. É verdade, Pai. O dia do amanhã não nos pertence. A Páscoa hoje é aqui. Mas amanhã, quem sabe, estaremos ceando lá em cima no céu de glória. Os irmãos podem adorar a Deus nessa noite. Não, mas é uma missão de adorar. Poderoso, Pai. Feche os teus olhos, eu quero orar por ti nessa noite. Eu quero orar por você nessa noite que achou que não tinha mais saída para você. Espírito Santo de Deus, toque em cada vida. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus
Eu quero que a igreja levante a mão para cima assim. Deus não me revelou quem é, pastor. Mas Deus me revela que alguém esteve na escola dominical e saiu com o coração perturbado, dizendo: Deus, eu quero esse dom para mim. Eu quero esse dom para mim. Eu quero esse dom para mim. Fecha os teus olhos. Deus não me revelou, senão ia até você. Fecha os teus olhos. A basúria está em cima do púlpito. Está em cima do púlpito. A basúria canta. A basúria fecha os teus olhos. Deus está te dando esse dom agora. 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 Receba o milagre de Deus sobre sua vida agora. Agora. Receba o nome de Deus. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa o que você vai fazer, aleluia. Ele não desiste, ele nunca desiste. Foi por isso que ele se entregou por ti. Deus amou tanto o mundo inteiro, deixou seu único filho lá na cruz do Calvário. Ele se entregou por você. Ele nunca desiste, aleluia. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece e perdoa também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas antes disso o desespero te fazer acertar. Não importa onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o teu passado, não desiste de você. Por ele não desiste de você. Confie em seu caminhar, não estou Eu queria falar
acordasse e digo assim: eu te contemplo, eu te vejo na casa. Oh, El Shaddai, Yeshua, Sair da tua casa, oh, Santo de Israel, aleluia. ai, que liberta assim, Senhor, para renova em minha alma, eu vou falar para ti ainda, além de renovar, eu vou te dar mais a minha presença. Aquilo que tu me pediste antes de sair da tua casa, eu digo sim para ti. Abraço de minha Deus, sério, trabalhar na tua casa. E Deus, tu e livre da série. E hoje eu abro teus ouvidos novamente para tu abraçar e ouvir a minha voz na tua sai. E além mais disso, eu abro teus olhos para contemplar o teu porque eu estou te guardando na tua sai. E digo que esta noite eu vou te carregar em meu braço e sem a tua perna tu vai sentir. Abraço pra ele, tu vai sentir o braço, a minha te pegando. E ainda mais para saber que eu sou eu renovo em ti mais a minha presença e dou mais a minha unção. Abraço pra ele, assim diz o Senhor. Ele não desiste de você. Ele se guarda com você. Ele compreende seu caminhar. Toda vida grande assim. Ele não desiste de você. Ele se guarda com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca minha Aleluia. Agora eu quero convidar para ficar na frente aqueles que querem aceitar Jesus como seu Salvador e aqueles que querem se reconciliar com Jesus. Fiquem aqui na frente. A gente vai estar fazendo oração por essas vidas. Aquele que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, eu quero me reconciliar, eu quero dar um passo nessa noite. Pode ficar aqui na frente. Amém? Tem alguém que quer se reconciliar ou aceitar Jesus nessa noite? Amém? Vou chamar mais uma vez. Tem alguém que quer se reconciliar com Jesus nessa noite? Tem alguém que quer aceitar a Jesus nessa noite? Amém? Tá tudo bem? Então amém. Pode tomar o teu assento, irmão. Toma o teu assento nessa noite.